Deveria ser a joia da coroa da Força Aérea Russa. Caça de quinta geração capaz de rivalizar ou superar os F-22 e F-35 dos Estados Unidos da América. Mas é um fracasso. O resultado desastroso de erros, corrupção e decisões insanas tornou-o quase inútil para a Rússia, mesmo em guerra com a Ucrânia. É o Su-57 Felon, e o caça mais avançado da Rússia está tão problemático que tem medo de voar sobre a Ucrânia. No papel, o caça parece o melhor do mundo, como esperado. Como destaca a Front Intelligence, o caça ainda é apresentado como o mais avançado que o país tem a oferecer. As especificações confirmam isso, segundo a Aero Corner. O Su-57 deveria atingir velocidade de cruzeiro de quase 2.122 km por hora, em alcance de 3.518 km. Isso o torna ideal para a guerra na Ucrânia, pois pode atingir qualquer alvo escolhido pela Rússia e retornar à base sem reabastecer. O caça de quinta geração russo alcança um teto de 20.100 metros e pode subir a 19.500 metros em cerca de 1 minuto. O Army Recognition destaca que o Su-57 possui 2 compartimentos internos de armas e pode lançar diversos tipos de mísseis. O principal é o míssil guiado por radar ativo, R-70, e 7M, ideal para ataques de longo alcance, junto ao míssil guiado por infravermelho, R-70, e 4M, quando o avião entra em combate aéreo com outro caça. O Su-57 possui mísseis anti-radares, espaço para bombas guiadas, mísseis anti-navio e mísseis de cruzeiro furtivos para ataques precisos. Além disso, tem um canhão GSH-31 de 30 mm e capacidades furtivas, tornando-o uma poderosa força de ataque. No papel, essas especificações nos dizem que a Ucrânia não deveria ser capaz de fazer nada contra o Su-57. A Ucrânia não tem caças capazes de enfrentar o que o Su-57 pode oferecer. A Ucrânia vai receber até 95 F-16 de seus parceiros ocidentais, informou a CNN em fevereiro. São caças de quarta geração que o Su-57 deveria enfrentar facilmente. Os caças restantes da Ucrânia, como Su-20 e 5 Su-20 e 7 e MiG-29 da era soviética, também pouco podem contra um Su-57. Em um combate, as capacidades furtivas do novo caça russo deveriam permitir que ele se aproximasse sorrateiramente de qualquer um desses jatos para abatê-los, falando em furtividade. Combinando a alta velocidade e o teto elevado do Su-57, ele deve ser um pesadelo. Mesmo para as melhores defesas aéreas ucranianas, o Su-57 deveria ser um matador da Ucrânia. O caça de quinta geração Su-57, que daria à Rússia superioridade aérea sobre um país com menos aeronaves, não está presente na Ucrânia. Na verdade, não está desde que Vladimir Putin iniciou a invasão em fevereiro de 2022. Surge, porém, a pergunta: por quê? Alguns entendem a decisão da Rússia de não usar o Su-57. Brandon J. Vishut, no National Interest, afirma que o Su-57 está fora da Ucrânia. Não porque a Rússia esteja preocupada com alguma deficiência, mas porque Putin quer evitar qualquer perda desnecessária do caça mais avançado do seu país, já que a Rússia tem literalmente milhares de aeronaves mais antigas para usar no lugar. Existe uma lógica clara nesse raciocínio, que Vishut diz ser reforçada pelo fato de que a Rússia precisa do Ocidente para construir mais Su-57Ts. Os russos usaram peças ocidentais no Su-57 e o fato de a Rússia estar agora sob sanções como resultado da sua invasão à Ucrânia significa que Moscou precisa ser cuidadosa com como e quando usa esses aviões de guerra avançados. E novamente, Vishut não está errado. Essas questões certamente contribuíram para o uso extremamente limitado do Su-57 pela Rússia, que restringiu seu caça de quinta geração a atacar a Ucrânia de longe. A inteligência ocidental percebeu que, desde junho de 2022, os Su-57 lançavam mísseis de longo alcance, principalmente do espaço aéreo russo, afirmou o analista militar Wes O'Donnell. Foram responsáveis desde a supressão da defesa aérea até ataques de precisão, ele diz. Tudo isso é ótimo. No entanto, essas são coisas que outras plataformas aéreas da Rússia também podem fazer.
E parece um completo desperdício usar um caça que parece tão bom como pouco mais do que uma plataforma aérea que pode lançar mísseis enquanto paira com segurança sobre um campo de aviação russo. Esse caça deveria dominar os céus e impedir ataques aéreos ucranianos contra a Rússia, mas não consegue. O principal motivo, além do receio russo de perder caças, resume-se em duas palavras. Já repetimos várias vezes neste vídeo. No papel, a realidade do primeiro caça furtivo e de quinta geração da Rússia é que números no papel não significam nada. Quando seu caça não consegue enxergar, não consegue lutar e não consegue vencer. Problemas operacionais abundam com o Su-57, o que significa que ele está longe de ser o desafiante do F-35 que deveria ser. E, francamente, não é melhor do que qualquer um dos inúmeros caças de quarta geração que a Rússia já é capaz de colocar em campo. Desde o início, já havia sinais de problemas no Su-57. Originalmente, este caça deveria ser desenvolvido em parceria entre Rússia e Índia. Uma colaboração seria mais uma resposta russa ao programa F-35. Os aliados da OTAN podem estar dispostos a ajudar os Estados Unidos da América a projetar e construir seu caça de quinta geração, mas a Rússia tem seus próprios aliados com os quais pode construir um jato comparável. Exceto que ela não teve esse aliado por muito tempo. Como o diplomata relatou em abril de 2018, a Índia saiu cedo do programa Su-57, citando uma série de problemas. Isso era para ser uma colaboração de 11 anos que resultaria em um dos, se não, o melhor caça que o mundo já viu. A Índia saiu, e com razão. Nos últimos 2 anos, a Força Aérea Indiana já havia declarado várias vezes que queria sair do programa. O diplomata citou desacordos quanto à divisão de custos, transferência de tecnologia e capacidades tecnológicas da aeronave. As 4 palavras-chave são capacidades tecnológicas da aeronave. O Su-57 tinha problemas tecnológicos em 2018 e quase nenhum foi resolvido, até 2025. O Su-57 é considerado um tigre de papel, pois sua principal falha é justamente o que deveria destacá-lo como caça de quinta geração. Primeiro, ele não tem furtividade, ou tem uma furtividade muito inferior aos caças de quinta geração dos Estados Unidos. O Centro de Análise de Políticas Europeias, ou SEPA, destacou essa falta de furtividade em um artigo de novembro de 2024. Ele afirma que um design furtivo eficaz reduz ao máximo a seção transversal de radar da aeronave, radar cross-section. No mundo ideal, a aeronave não apareceria no radar, mas isso ainda não é possível. Então, em vez disso, um caça de quinta geração deve ter uma radar cross-section tão pequena que poderia facilmente ser confundida com um objeto voador muito menor. Inimigos não precisam se preocupar. A pequena radar cross-section permite que caças de quinta geração surpreendam aeronaves antigas. Dificulta o rastreamento e ataque por defesas aéreas. De acordo com a SIPA, o perfil de radar do Su-57 é bem parecido com o do melhor caça de quarta geração. Apesar da seção de radar aceitável, não atinge a quase invisibilidade exigida para um caça de quinta geração. O Clube dos Fãs de Aviação destacou em dezembro de 2022 que o F-22 e o F-35 têm seção transversal de radar de 1.000 a 10.000 vezes menor que o Su-57. O problema está ligado à filosofia de design usada pela Rússia no Su-57. O objetivo era adaptar a fuselagem do Su-27 para reduzir a seção de radar, sem criar uma nova do zero. O Aviation Geek Club cita o especialista Abhirup Sengupta. O Su-57 não foi criado do zero. A Rússia utilizou uma fuselagem antiga, provavelmente para economizar. O resultado é uma aeronave com seção reta radar, radar cross-section, semelhante às fuselagens russas antigas. Os motores do Su-57 também são um problema, mas falaremos sobre isso em breve. O principal é que o Su-57 não é um caça furtivo, apesar de ter várias características comuns a esses jatos. O'Donnell ressalta isso ao analisar o Su-57. Caças de quinta geração, como F-22 e F-35 dos Estados Unidos da América, têm 2 características principais. Assinaturas genuinamente de baixa observabilidade em radar, infravermelho e visual, todas suprimidas por baixa seção transversal de radar, radar cross-section.
E também supercruzeiro, a capacidade de voar em velocidade supersônica sem consumir muito combustível com pós-combustão. O Su-57 não possui nenhuma dessas características. A Rússia tem um caça furtivo fácil de detectar. E esse não é o único problema do Su-57. Além de ser facilmente detectado por radares inimigos, o Su-57 também é meio cego. Como David X destaca em artigo para a Trench Art, os caças furtivos Sukhoi Su-57 da Força Aérea Russa enfrentam falta de componentes e cargas essenciais, como cápsulas de sensores para localizar alvos no solo. O Su-57 não consegue localizar os alvos que Putin deseja destruir. De que serve um caça que deveria se infiltrar e lançar mísseis e bombas nas cidades da Ucrânia, quando esse caça não consegue se infiltrar e não é capaz de enxergar os alvos que deveria atingir? A Front Intelligence detalha em artigo de 15 de agosto, com vários documentos russos, o quão ruim é a mira do Su-57. Segundo os documentos, os caças já estavam sendo entregues à Rússia e possivelmente a parceiros, sem alguns sistemas de mira, que são essenciais para garantir que o caça seja tão poderoso quanto deveria ser. Entre os componentes ausentes está o MPPU-50. Este módulo foi feito com microchips da fábrica Microprebor, responsável por sua construção. Não é possível obter por sanções ocidentais. O Ministério da Defesa da Rússia também recebeu Su-57Es sem o sistema de mira eletroóptico 101 KSN em 2021. Esse sistema oferece ao caça capacidades de detecção passiva por infravermelho e vigilância em todas as condições climáticas, destaca a Front Intelligence. É o componente que permite ao caça identificar e atacar alvos no solo, mas está ausente. Em muitos Su-57 russos, percebe-se que o país planejou colocá-los em serviço em 2021 e instalar os componentes faltantes posteriormente. Mas Putin iniciou a guerra na Ucrânia e as sanções ocidentais começaram a chegar. E agora, a Rússia ficou com uma plataforma supostamente de quinta geração que mal consegue enxergar, mesmo que esses componentes estivessem disponíveis. O'Donnell acrescenta que os radares de varredura eletrônica, ou varredura eletrônica da Rússia, estão anos-luz atrás dos usados pelo Ocidente. Varredura eletrônica é essencial para caças atuais. Ela rastreia vários alvos, resiste a interferências e opera em diferentes modos, sem grandes movimentos mecânicos. Mas aqui está o problema. A tecnologia varredura eletrônica da Rússia está atrás dos Estados Unidos da América e até da maioria dos sistemas europeus, diz O'Donnell. A varredura eletrônica da Rússia tem poucos módulos transmissor-receptor, prejudicando resolução e alcance. O Su-57 não enxerga com a mesma clareza que caças ocidentais de quarta e quinta geração. Mesmo assim, o Su-57 tem alguns mísseis de alto impacto, mas eles não atendem totalmente às necessidades da Rússia. Em um mundo ideal, um caça de quinta geração teria mísseis de alcance além do visual. Esse míssil faz diferença, pois obriga o jato a se aproximar para atirar, perdendo vantagem sobre o inimigo. Porém, segundo o SIPA, o Su-57 não possui muitos mísseis para atacar caças a longa distância, exceto o R-37M Axe-Head, criado para atacar bombardeiros e mísseis de cruzeiro pouco manobráveis. A Rússia enfrenta dificuldade para criar mísseis ar-ar tão ágeis, com alcance e confiabilidade quanto os ocidentais. A Rússia diz ter mísseis em desenvolvimento, mas isso não ajudará o Su-57 agora. A guerra na Ucrânia continua, e a Rússia pode usar um caça capaz de derrubar os F-16 ucranianos e aviões soviéticos. Sem eles, mesmo sabendo que um caça inimigo está por perto até que um míssil venha em sua direção. Então, a Rússia tem um caça furtivo que não é furtivo. Um caça moderno incapaz de localizar alvos e a ausência de mísseis tiram a vantagem dos caças de quinta geração sobre outros modelos. Como o Su-57 poderia piorar ainda mais? Motores que não são adequados para o propósito ou, em alguns casos, simplesmente não estão prontos, aumentam a longa lista de problemas do Su-57. No vídeo, dissemos que falaríamos dos motores do Su-57. Eles representam outro grande problema para o caça de quinta geração da Rússia. Apesar da saída da Índia do projeto do Su-57,
A Rússia ainda esperava vender o caça ao país quando estivesse pronto. Ela tentou isso em julho de 2025, oferecendo fuzelagens, localização, transferência de tecnologia e entrega rápida, segundo a Defense Express. Segundo o veículo, o problema é que a Rússia ofereceu os Su-57 mesmo sem motores. Pelo menos não os motores que a Índia quer. A Rússia contou que a Índia aguardaria o motor avançado AL-51F1, que os russos acreditam resolverá problemas de furtividade do Su-57. Esses motores ainda estão em prototipagem inicial, e a Rússia adiou a conclusão para 2027. A Índia, naturalmente, não está interessada em comprar caças que não podem voar, e esse problema com o motor custou uma venda para a Rússia. A Índia disse não. Em 14 de agosto, a United 24 Media informou que a Índia prefere os caças Rafale franceses ao Su-57. Esse foi o prego final, no caixão da aliança Rússia-Índia em torno do Su-57. Nada disso quer dizer que o Su-57 não tenha motor. Como mencionamos anteriormente, o caça está sendo usado pela Rússia para lançar mísseis e bombas contra a Ucrânia a partir do território russo. Então, está claro que ele consegue decolar. No entanto, o novo motor que deveria equipar o Su-57 desde o início ainda não está pronto e não estará por um bom tempo. Os modelos de produção utilizam o AL-4F1, uma versão atualizada do motor do Su-35 segundo O'Donnell. É potente, mas não tem motor de quinta geração, o que faz diferença. O Su-57 só voa supersônico por longos períodos com pós-queimadores, portanto, não atinge supercruise. E sabe o que os pós-queimadores fazem? Deixam marcas de calor que tiram a furtividade da aeronave. Problemas persistem com o Su-57 frente. A inteligência observa que todo o ciclo de desenvolvimento do caça foi marcado por corrupção. Auditorias em 2025 na fábrica Komsomolsk-on-Amur, maior fabricante russo, e parte da Sukhoi, revelaram que práticas contábeis misturavam custos de contratos militares e comerciais. A supervisão foi majoritariamente formal, permitindo preços inflacionados e subsídios ocultos, diz o relatório. Faturas publicadas pelo veículo incluem custos não relacionados. Os fabricantes de defesa da Rússia estão desviando dinheiro, deixando o país com menos recursos para investir em seu caça de quinta geração. A Rússia exibiu seus Su-57S no show aéreo de Zhuhai, na China, segundo a The National Interest, em novembro. E o que achou a China? Sem graça. A construção do jato foi ridicularizada nas redes sociais, segundo o veículo. O que pode significar que mais um potencial cliente se foi, além da Índia. Mesmo sem esses problemas, a Rússia ainda enfrenta outro. A Ucrânia já mostrou que pode atingir o Su-57. O ataque de fato ocorreu em solo. Como apontou o Instituto Real de Serviços Unidos em relatório de novembro de 2024 e está confirmado. Imagens de satélite confirmam que a Rússia perdeu ao menos um Su-57 que deveria estar seguro em uma base aérea supostamente fora do alcance da Ucrânia. É de se admirar que a Rússia não queira liberar o Su-57 contra a Ucrânia. Praticamente não há nada de relevante para liberar. Sim, o risco de perdas desnecessárias fez a Rússia evitar o uso de sua plataforma aérea mais moderna na Ucrânia. Este jato não cumpre os requisitos de um caça de quinta geração, independentemente do que diz o papel. Seus mísseis também não são bons. Seu design ainda está enraizado na filosofia de quarta geração da Rússia. O Su-57 é mais uma vítima da corrupção endêmica da Rússia. Índia e China, principais clientes potenciais do jato, não se impressionaram. A Índia até rejeitou a aeronave. A ausência do Su-57 na Ucrânia é controle de danos, uma tentativa transparente de evitar danos à reputação, já que a Rússia espera poder vender seus problemáticos caças furtivos para outros países no futuro. No entanto, há uma reviravolta nessa história. Apesar de todos esses problemas, agosto marcou o início do envio dos Su-57Es pela Rússia para a Ucrânia. Wes O'Donnell revelou isso em 17 de agosto, observando que a Rússia desenvolveu uma nova tática de formação para seu problemático caça de quinta geração.
Um Su-57 fornece cobertura aérea, enquanto outros dois atacam um alvo com armas de longo alcance. Suponho que isso ajude a resolver os problemas de visão limitada. Mas as aparências enganam sobre o real motivo do uso dos Su-57 pela Rússia. O foco não são combates aéreos, mas a coleta segura de dados de testes de armas, diz O'Donnell. É um lembrete de que comprovado em combate no marketing russo tem significado diferente do Ocidente. Para o Fallon, o objetivo é provar que os mísseis funcionam, não a estrutura. Aqui vemos uma forma de implantação do Su-57. O foco ainda é manter o caça longe do perigo, deixando a responsabilidade para os mísseis, não para o caça. O Su-57 continua operando na Ucrânia. Isso não é o bom sinal que a Rússia gostaria que fosse, com O'Donnell observando que o aumento das missões provavelmente se deve ao desespero, e não a uma nova confiança que a Rússia tenha em seu novo caça. O Su-57, pelo menos, consegue escapar de muitas das defesas aéreas que a Ucrânia possui e que são capazes de derrubar o Su-35 e outras plataformas aéreas mais antigas da Rússia. Mas isso só significa que o motivo inicial para a recusa da Rússia em empregar o Su-57 agora não faz mais sentido. Agora, as perdas desnecessárias são mais prováveis porque o desespero da Rússia levou a aeronave a voar. Uma aeronave que ela sabe que não é tão capaz quanto afirma ser no espaço aéreo ucraniano. Fique atento, em breve devemos fazer um vídeo sobre como a Ucrânia derrubou um Su-57. Se a Rússia está comprometida com a nova formação, ela criou um caça de quinta geração, mas para fracasso de quinta geração. Se você quiser ver o que acontece quando um verdadeiro caça enfrenta as plataformas da era soviética que a Ucrânia possui, nós podemos mostrar para você. Veja nosso vídeo sobre o primeiro confronto entre caças F-35 da OTAN e um Su-24 e Su-27 russos. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre falhas militares da Rússia. Obrigado por assistir.